Aleluia. Shalom, igreja. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Uma alegria muito grande de poder, neste domingo, compartilhar um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração. Eu tenho certeza de algo aqui. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Uma palavra que vai te fortalecer. Uma palavra que vai te impulsionar. E é interessante porque eu tenho uns amigos aqui que estão dando risada de mim aí, sabe? Que eu estou aqui de terno, aí fica assim, tá bem pentecostal o homem aí, viu? Aí tem um pastor aí que falou, por que de manhã você não veio bonitão assim? Esses são os amigos que eu louvo a Deus, viu? Que tem me alegrado, que tem orado pela minha vida, que tem orado pela minha casa. Igreja, hoje eu tenho um tema para essa mensagem. Nós vamos compartilhar aqui sobre uma vida sem oração e uma vida com oração. Eu tenho certeza de algo. Vai sair daqui diferente. Porque enquanto eu estava meditando nessa palavra aqui, como o Espírito Santo de Deus falou comigo. E aí o papai falava assim, está na hora de se posicionar. Eu vou começar um pouquinho diferente do que foi de manhã. Mas a igreja também conhece. Será que Mi maior vai ficar bom, hein, irmão? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo. Basta. Tá vendo aí? Vai fazer na minha vida, vai fazer na tua vida, meu irmão. É a hora. Deus vai na frente.
precisa. O que Deus, fica tranquilo, quando Ele, é porque quando Ele, quando Ele estende então louve, simplesmente louve, 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 louve. Não importa, louve, o teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, quebrando as coisas, ordena. Ele trabalha, caminha contigo. Pega, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Com muito louvor. Aleluia, aleluia. Exaltado é o nome de Jesus. Aleluias. A chave da nossa vitória é a oração. Igreja, você que trouxe a Bíblia, tablet, celular, nós também vamos acompanhar aqui no telão. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 16. E 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é uma carta escrita por Paulo. Paulo vai dar algumas instruções à igreja de Tessalônica. Uma série de conselhos práticos.
para uma vida cristã. A igreja, ela é nova, mas o tempo em que ela está passando é um tempo difícil. Paulo já não está mais em Tessalônica. Paulo é expulso dali. Em Atos, capítulo 17, nós vamos ver a chegada de Paulo e Silas a essa cidade. É interessante porque Atos, capítulo 17, do versículo 1, nós vamos ver que Paulo, ele passa por alguma cidade até chegar a Tessalônica. É interessante que quando ele chega em Tessalônica, Paulo avista uma sinagoga. A sinagoga nada mais é aonde os judeus se reúnem para orar e discutir. Só que Paulo, ele chega ali com uma outra mensagem. E essa mensagem é de um Cristo ressurreto. Sua segunda viagem, Paulo então chega a essa cidade com a mensagem. E percebam, o texto é bem claro que Paulo, ele passa ali 3 sábados seguidos, falando de Cristo. Então dá a entender que a igreja de Tessalônica é mais ou menos fundada ali durante 3 semanas. O que nos chama a atenção é que desde a conversão de Paulo, as coisas começaram a mudar na vida dele. Porque nós sabemos que Paulo, ele perseguia os cristãos. Só que com a sua conversão, Paulo agora então passa a ser perseguido. E o que me alegra mais ainda nessa história é que a perseguição não para Paulo. Paulo tem em seu coração que daquele momento em diante, ele seria fiel ao Deus vivo. E eu quero liberar uma palavra aqui para o teu coração nesta noite. Não é porque você está passando por um momento difícil, não é porque você está passando por um momento de aflição, ou até mesmo de tribulação, que você vai parar com aquilo que Deus confiou a você. Eu vou liberar uma palavra para o teu coração nesta noite. As aflições não vão te parar. As lutas não vão te parar. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Paulo, desde o capítulo 16, quando nós vemos ali que ele é açoitado em praça pública, jogado num cárcere, ele não deixa de adorar ao Senhor. Paulo e Silas são lançados no cárcere. Mas Paulo e Silas então decidem orar e cantar ao Senhor. O que Deus está falando para nós nesta noite é que
que no momento de aflição, a igreja, a cultura do reino vai começar a orar e cantar ao Senhor. Estou falando que vai ser um pouquinho diferente aqui, mas eu imagino agora, eu vou acreditar que Paulo era o que orava, e Silas é aquele que gostava de cantar. Aí imagina ele dizendo assim: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que está a pedir, quando tudo deixares no altar. Apa cristã em fervente oração. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser nele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Olha isso. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor e todo nele só então há de ver que o Senhor, quando tudo deixares no altar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor e todo teu ser nele controlar, só então há de ver que o Senhor, quando tudo deixares, Paulo, ele não se importa com o que está acontecendo, porque Paulo, ele tem uma mensagem em seu coração.
daqui por diante, eu vivo para servir o Rei da Glória. Percebam, Paulo é expulso de Tessalônica. Agora, por que Paulo é expulso? Porque alguns judeus sentiram inveja daquilo que ele estava fazendo. Se não bastasse, pastor Peterson, sentir inveja, eles agora vão tramar contra a vida de Paulo. Então o povo que ouviu a palavra do Senhor, aceitou a palavra que foi ministrada por ele, então de noite eles têm uma ideia: vamos tirar Paulo daqui. Quando esses judeus se reuniram para pegar Paulo, Paulo já estava a caminho de outra cidade. A Bíblia agora vai dizer para nós que ele vai ser levado a Bereia. E é interessante porque o texto vai dizer para nós que os bereanos vão ser bem receptivos, vão receber Paulo bem, vão olhar para Paulo e dizer: olha, seja bem-vindo. Só que Paulo, quando chega em Bereia, ele também avista a sinagoga. E Paulo não perde tempo. Paulo então vai ministrar a palavra de novo. Vai falar do Cristo ressurreto. Se não bastasse os Tessalonicenses, os Tessalônica, se levantarem contra Paulo lá em Tessalônica, eles agora ouvem dizer que Paulo está em Bereia pregando, que Paulo está na sinagoga pregando. Se não bastasse isso, então eles vão se levantar lá. Opa, vamos lá atrás de Paulo. Bereia, então, o povo de Bereia, então, fica sabendo, e o que vai fazer? Vai levar Paulo a Atenas. É interessante porque quando Paulo chega em Atenas, ele vai pregar ali diante de filósofos, pessoas que conhecem. E Paulo não se importa com quem conhece. Paulo queria falar de Cristo. Paulo queria falar de um Cristo que padeceu, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Paulo olhava, eu imagino Paulo agora olhando para esse povo e ministrando: olha, ele padeceu, ele sofreu, mas ao terceiro dia, aquilo vira uma bola de neve na cabeça daquele povo. E é interessante porque mesmo Paulo passando por aflição, por dificuldade, ele não muda a mensagem. O que Deus está falando para nós nesta noite é que nós podemos até mesmo estar no trabalho, mas a mensagem não muda. Nós podemos até mesmo estar numa faculdade, na escola, mas a mensagem ela não muda. Nós podemos até mesmo estar na rua onde nós moramos, e às vezes o clima está tão pesado, mas a mensagem não muda. Jesus ele vive, Jesus ele reina, Jesus ele ressuscitou. A mensagem não muda. Perseverança e fidelidade são marcas de um verdadeiro servo de Deus. Vou repetir isso. Perseverança e fidelidade são marcas de um verdadeiro servo de Deus. Percebam,
Quando Paulo fala em orar sem cessar, ele está dizendo: vamos vencer se estivermos ligados no Pai. Paulo, ele está olhando para a igreja e dizendo: só vamos conseguir vencer se estivermos orando sem cessar. Porque uma vida sem oração é uma vida sem a proximidade de Deus. Se a oração é a chave da vitória e de um relacionamento com Deus, a falta dela gera consequências sérias. Se não temos uma vida de oração, a nossa vida então corre um grande risco. Uma vida sem oração é uma vida enfraquecida espiritualmente. Então, quando nós não oramos, primeiro ponto que me chama a atenção aqui, é que nós perdemos a sensibilidade espiritual. Quando nós não oramos, perdemos a sensibilidade espiritual. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sem oração nos tornamos vulneráveis às tentações. A carne, ela vai falar mais alto do que o espírito. Ficamos espiritualmente distraídos. Então, se não temos uma vida de oração, se não falamos com o Pai, perdemos a sensibilidade espiritual. Quando não andamos ou não estamos com uma vida de oração, enfraquecemos na fé. Lucas capítulo 18, versículo 1. Que importa orar sempre e nunca desfalecer. A oração sustenta a fé. Sem oração, as dúvidas e os medos crescem. Passamos a depender mais das nossas forças do que na fé em Deus. Uma vida sem oração, nós passamos a depender mais da nossa força do que de Deus. Quando nós não oramos, nos afastamos da presença de Deus. Quando nós não temos uma vida de oração, nós nos afastamos da presença de Deus. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. A oração é um elo de ligação com Deus. Quando não oramos, esse elo se enfraquece. Quando não oramos, a frieza espiritual começa então a tomar
conta da nossa vida. Quando não oramos, perdemos a direção divina. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitarás as tuas veredas. Quando deixamos de buscar a Deus, corremos o risco de tomar decisões erradas. Quando nós não buscamos a face do Senhor, quando nós não oramos, há um grande risco de tomarmos decisões erradas. Vamos lembrar aqui de um profeta chamado Jonas. O primeiro capítulo, o Senhor chama Jonas para que ele vá pregar a uma cidade chamada Nínive. Ele vai contra a palavra do Senhor, ele foge da presença do Senhor. Mas o capítulo 2 nos chama a atenção, porque mesmo dentro de um peixe, Jonas decide orar ao Senhor. E dentro daquele peixe, o Senhor então responde à oração de Jonas. Eu já falei isso e eu vou falar de novo aqui. É que é interessante, é que não precisa de um lugar específico para a gente orar. O que precisa é nós tomarmos a decisão e orarmos ao Senhor. Porque você pode estar no teu trabalho, mas mentalmente você está falando com Deus. E Deus então está ouvindo a tua oração. Jonas está dentro de um peixe, mas Deus ouve a oração. E o que acontece? O peixe vomita Jonas. E Jonas então vai fazer a vontade de Deus. Só que percebe, no primeiro capítulo, Jonas não decide orar primeiro. Jonas toma uma atitude, fugir da presença do Senhor. E não é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. É que no momento de aflição, que no momento de luta, Deus está falando, eu quero ouvir a tua voz. O deserto, a aflição, as lutas não vão te parar. E por quê? Porque Deus é contigo. Quinto ponto aqui, de uma vida sem oração, ficamos mais expostos ao inimigo. Efésios 6:18. Meu Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração é uma arma de guerra espiritual. Sem ela, nós vamos ficar vulneráveis aos ataques do inimigo. Sem oração, vamos ficar vulneráveis ao ataque do inimigo. Então a falta de oração tem consequências e consequências sérias. Quais são elas? Afastamento de Deus, fraqueza espiritual, confusão e queda. Por isso, Paulo está nos alertando aqui. Orai sem cessar. Uma vida de oração é uma vida vitoriosa. Que possamos voltar ao lugar secreto e cultivar essa intimidade com o Pai. E agora, Davi? E aquele que leva
uma vida de oração? Quais são os benefícios? Escuta, igreja. A oração é um maior privilégio do cristão. Porque por meio dela nos comunicamos ao Criador. Nós recebemos direção, força, paz. Paulo nos exorta a orar sem cessar, porque há poder e muitos benefícios quando temos uma vida de oração constante. Primeiro ponto, dos benefícios de uma vida de oração. A oração nos aproxima de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A oração mantém o nosso relacionamento com Deus. A oração nos ajuda a conhecê-lo melhor e a entender a vontade dEle para as nossas vidas. A oração nos aproxima do Pai, a oração nos ensina a chegarmos a Ele, a oração nos faz conhecer mais dEle, a oração nos fortalece. A oração nos traz paz ao nosso coração. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não estejais inquieto por coisa alguma. Em meio à ansiedade e preocupações, a oração acalma a nossa alma. Deus guarda a nossa mente e coração com a sua paz. A oração traz paz para o meu coração e para o teu coração. Em meio à ansiedade, em meio às preocupações, a oração acalma a nossa alma. Então nós entendemos aqui que a oração é a chave de tudo. A oração renova as nossas forças espirituais. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor mas o que esperam no Senhor. Kleber, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando oramos, somos fortalecidos para continuar a caminhada. Quando oramos ao Senhor, nós recebemos ânimo novo, mesmo diante as dificuldades. A oração nos dá direção e sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pela oração pedimos sabedoria para decisões. Deus fala conosco e nos guia no caminho certo. A oração
Quando nós oramos, a oração move o céu e libera milagres. Vou repetir isso. Quando nós temos uma vida de oração, a oração move o céu e libera milagres. Como assim, Davi? Atos capítulo 12, versículos 5 ao 7. Sabe o que está acontecendo aí? Pedro está preso. Mas a igreja, em fervente oração. E aquilo que era impossível, Deus fez possível. Pedro está preso. Mas a oração da igreja chegou aos céus. E quando chegou ao céu, o Criador então fez o milagre. A oração tem poder para mudar situações. Quando a igreja ora, o impossível se torna possível. Uma vida de oração constante transforma a nossa caminhada com Deus. Quando nós oramos sem cessar, experimentamos intimidade com o Pai, paz interior, direção, força e milagre. Que nós possamos cultivar esse hábito diariamente. Eu imagino aqui agora, igreja, e nós vimos aqui que a vida de Paulo não foi nada fácil. Pelo contrário, como passou por momentos difíceis. Mas esse momento difícil não impediu Paulo de cumprir a sua missão. O que Deus está falando para nós nessa noite? É que a nossa caminhada com Cristo não vai ser fácil, até porque a palavra de Deus vai nos alertar: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos voltar um pouquinho à história? Olha Paulo, lá em Tessalônica, aí os judeus então ficam com inveja e decidem então dar um cabo em Paulo. Uma parte vai ajudar Paulo, vai levar para Bereia, leva para Atenas. Depois de Atenas, a Bíblia vai dizer para nós que ele vai dar uma passada ali em Corinto. E o texto mesmo vai dizer que ele ficou ali, ele fundou uma igreja ali, e ficou mais ou menos ali 1 ano e 6 meses. Que igreja deve ter sido aquela? Mas vamos trazer um pouquinho para o dia de hoje. Eu sou meio que de viajar mesmo assim. Vamos lá para mim, meu querido. Eu ia fazer outra aqui, mas não vou não. Já eu acho aqui. Aí imagina, uma caminhada, Paulo sendo levado para lá e para cá, e nesse processo todo Paulo dizendo assim: te louvarei, não importam assim, adorarei,
somente a ti. Paulo está passando por um momento difícil, mas parece que eu estou vendo que no meio da caminhada, Paulo dizendo assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer de me render e te amar. Olha isso, olha que forte. Tudo que há, eu quero te ofertar. Mas ainda é se comparado ao não sou apenas teu amigo, te louvarei, te louvarei. Não importa, não importa, não importa, adorarei. Somente a ti. Escuta, igreja. Se Paulo, ele passou por tudo isso, e ele não mudou a mensagem, Deus nesta noite está dizendo para nós: nós não vamos mudar a mensagem. Vão vir lutas, vão vir aflições, mas Deus nesta noite está fortalecendo o teu coração. Deus nesta noite está fortalecendo a tua vida, a tua alma. Ei, você não vai parar, você não vai desistir. Porque existe um Deus no céu que está dizendo nesta noite: ainda que as lutas venham, ainda que as provações venham, eu estou contigo. E não só estou contigo, te pego pela mão, te sustento, te levanto. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando para nós: eu estou contigo. Sei se é esse tom, sol maior. Vai ficar alto aqui, mas nós se resolve aqui com a igreja, beleza? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, eu não estou sozinho. Eu estou no escuro. Tu se conhece, canta. Temer porque seu nome é Jeová Jireh.
irás prover de novo. Haja, venha, Ele vai prover de novo. Eu não vivo, mas vivo, irás prover de novo. Isso é só para quem está crendo nessa palavra. Isso é só para quem está crendo nessa palavra. Deus está provendo. Deus está provendo. As lutas não vão te parar. As aflições não vão te parar. Por quê? Porque Jeová Jireh é contigo. Jeová Jireh é contigo. E aí nós vamos olhar e dizer: haja o que houver, irás prover de novo. Eu não vivo, a tempestade, o vento forte, a tempestade, não, calma aí. Calma aí. Olha o que nós estamos cantando. A tempestade, o vento forte não vão. Vamos lembrar aí? Olha o barco. Vento, uma tempestade. Quem está no barco? Não. Igreja, quem está no barco? Igreja, quem está no barco? Sabe quem está contigo? A tempestade, o vento forte não vão parar, não vão te parar. A tempestade, o vento forte não vão parar a igreja cultura do reino. As tempestades, o vento forte não vão parar a igreja cultura do reino. Por quê? Porque a igreja cultura do reino está alicerçada na palavra do Senhor Jesus. Haja o que houver, venha o que eu não vivo, curva a tua cabeça neste momento. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Eu não sei como foi a tua semana. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei que tipo de vento. Mas uma coisa eu sei: o Deus que nós servimos
Ele tem cuidado da tua vida. Ele tem cuidado da tua casa. Ele tem cuidado da tua família. Ele tem cuidado dos teus. O Deus do impossível está neste lugar. Essa semana pode ser complicada, foi uma semana complicada para você. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu estou mudando o decreto. Eu estou mudando a história, o cenário. Sabe por quê? Porque Ele tem ouvido a tua súplica. Porque Ele tem ouvido a tua oração. Eu escolho estar mais perto de Deus. Eu escolho buscar mais a face do Senhor. E por quê, Davi? Porque a oração, ela vai nos aproximar do Pai. E a resposta que nós precisamos, é Ele quem vai dar. É Deus. A última palavra é dele. E pode ser, igreja, que durante essa semana você ouviu algo que te entristeceu, que até mesmo bateu um desânimo. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus toca no teu ser. Ele muda toda a história. Aqueles que não acreditam vão passar a acreditar. E por quê? Porque você está mais perto do Pai. Aquele que é a resposta. Aquele que te levanta. Aquele que diz assim: meu filho, não temas, porque eu estou contigo. Paulo encerra essa carta dizendo: aquele que os chama é fiel, e Ele fará isso. Vocês não estão sozinhos. Deus está com vocês. Eu vou repetir isso. Vocês não estão sozinhos. Deus está com vocês. Viva pronto. Viva firmes. Viva cheio da graça de Deus.